Olá, ainda bem que estás aí. Sabes que hoje é domingo de manhã e aos domingos de manhã nós precisamos de estar prontos para estudar a Palavra de Deus em conjunto. Agora, tem havido alguma dificuldade ainda, mas tu sabes que domingo de manhã é sempre importante tu te preparares para ir à igreja, à escola dominical, para aprenderes coisas novas acerca do Senhor Deus. Hoje quero explicar para ti uma coisa que eu pessoalmente acho que é muito interessante. Mas deixa-me perguntar-te primeiro, já alguma vez tu estiveste perdido? Sabes o que é estar perdido? Por exemplo, se calhar já foste ao supermercado ou ao shopping com os teus pais e de repente distraíram-se e tu olhas ao lado e vês que os teus pais não estão ao pé de ti. Isso pode acontecer, já aconteceu com muitas crianças, não é? Também, às vezes podes ir à praia ou à piscina e de repente olhas e parece que, olha, estás sozinho. Isso cria uma sensação muito estranha dentro de nós e é bom que ninguém sinta isso. Eu não me lembro de alguma vez ter estado perdido, mas de qualquer forma sei, outras pessoas me têm dito, que cria-se dentro de nós uma sensação muito estranha. Parece que de repente ficamos perdidos. É isso. Sabes, é que o Senhor Jesus uma vez contou 3 histórias seguidas acerca de coisas perdidas. E é isso que me faz pensar, porque é que o Senhor Jesus contou estas 3 histórias seguidas a respeito de uma coisa perdida? Sabes, se tu quiseres, corre comigo rapidamente até Lucas capítulo 15. Em Lucas 15 é-nos contada estas 3 histórias. São 3 histórias que o Senhor Jesus conta assim de seguida acerca de coisas perdidas. Então, olha lá rapidamente. No versículo 1 diz assim: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe de pessoas, não é? Que tinham, era meio político e meio religioso. Já ouviste falar, não é? Sim, às vezes havia naquela altura alguns grupos que eram como se fossem hoje os partidos políticos, não é? E naquela altura este partido era uma espécie de partido, só para tu tentares perceber o que eu estou a querer dizer, que eles tinham uma mistura entre religião, mas também se metia ali assim algumas coisas ligadas àquilo que era a política do tempo, está bem? De qualquer maneira, estes publicanos eram pessoas que achavam que toda a gente tinha que observar a lei de Moisés. Mas sabes uma coisa? Eles estavam mais preocupados em que os outros obedecessem à lei de Moisés do que eles próprios. Bem, diz aqui também pecadores. Eram pessoas que não queriam viver de acordo com a lei, não queriam viver de acordo com Deus. Seja como for, estas pessoas um dia chegaram-se ao pé do Senhor Jesus para ouvir o seu ensino. E o Senhor Jesus ensinava toda a gente, ele não tinha problemas. Quem o quisesse ouvir, ele falava, ele ensinava aquilo que tinha para dizer e havia pessoas que aceitavam o seu ensino, outros não. E diz aqui o texto que um grupo de pessoas se chegou ao pé do Senhor Jesus para escutar aquilo que ele tinha para ensinar. E depois diz no versículo 2: E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. É que sabes, estas pessoas na verdade ouviam o Senhor Jesus, mas não tinham muito interesse em fazer aquilo que o Senhor Jesus ensinava. E diz aqui no texto que este grupo de fariseus era outro grupo, também assim uma mistura entre religião e política, e diz os escribas eram aquelas pessoas que eram responsáveis por escrever à mão a lei de Moisés e os profetas. Mas sabes uma coisa? Quando eles ouviam o ensinamento do Senhor Jesus, começavam a murmurar. Sabes o que é murmurar? Murmurar é quase que falar entre dentes, não é? É ficar ali assim a dizer baixinho. Normalmente as pessoas quando murmuram nunca dizem nada bom. Normalmente é coisas erradas, coisas feias, algumas coisas sobre os outros. Bem, e o que é que eles diziam? Eles criticavam o Senhor Jesus. Às vezes quem murmura critica. Então o que é que diz o texto? Diz que o Senhor Jesus recebia pecadores e comia com eles. O Senhor Jesus não tinha problema nenhum em sentar-se à mesa com outras pessoas.
Ele não tinha problema nenhum em poder estar com as outras pessoas, porque ele, na verdade, era Deus, ao mesmo tempo que ele era homem. E por isso, ele estava a viver a sua vida para mostrar para nós que era possível nós podermos viver com Deus ao mesmo tempo que vivemos a nossa vida. Pois é, por isso é que é importante nós aprendermos da palavra de Deus. Então, eles criticavam o Senhor Jesus porque uma pessoa que observasse a lei fazia-se muito importante e normalmente não gostavam de sentar-se à mesa ou perto de outras pessoas que eles consideravam pecadores. Mas na verdade pecadores todos eles eram e todos nós somos também. A Bíblia diz que toda a gente peca, todos nós já fizemos coisas erradas, todos nós, no fundo e na verdade, todos nós temos inclinação para pecar e para fazer coisas erradas. Por isso é que precisamos de um Salvador e precisamos do Senhor Jesus Cristo. Quando tu olhas para o versículo 3, diz assim: então Jesus propôs-lhes uma parábola. Uma parábola é uma história que tem uma mistura de coisas reais, coisas que o Senhor Jesus imaginou, mas normalmente as parábolas estão ligadas à vida das pessoas. E por isso o Senhor Jesus contou, repara, estas 3 parábolas. E logo no versículo 4, ele contou a primeira história. A primeira história falava, sabes de quê? Falava de uma ovelha perdida. Talvez tu já conheças esta história. As ovelhas perdem-se com facilidade, sabes? E o que acontece é que naquela altura lá em Israel havia muitos pastores. Na verdade, viver com muitos rebanhos era um sinal não só de riqueza, como também era muito importante porque as pessoas lá em Israel viviam muito, não só do leite que as cabras davam, não só da lã que as ovelhas davam, mas também as ovelhas eram muito usadas também para as pessoas mostrarem diante de Deus o seu arrependimento, através daqueles sacrifícios que se faziam. Por isso, as ovelhas e os rebanhos eram importantes. E muita gente era pastor. Era importante ser pastor naquela altura, sabes? Era uma profissão muito importante, porque as pessoas precisavam de ser muito cuidadosas, as pessoas precisavam de cuidar muito bem dos seus rebanhos. Mas sabes uma coisa? É muito fácil uma ovelha perder-se. E por isso a história que o Senhor Jesus contou é acerca de uma ovelha que ficou perdida. Então, conta a história que neste caso, o pastor chegou a casa, lá, ao sítio onde ele guardava as ovelhas, e reparou que lhe faltava uma. E a grande pergunta é, será que o pastor iria outra vez voltar aos campos para encontrar aquela ovelha? Na verdade, foi o que ele fez. Isso era muito importante. Uma ovelha só fazia uma grande diferença. Por isso, o pastor, que era uma pessoa cuidadosa, ele precisava muito de ir em busca daquela ovelha. E foi o que ele fez. Deixou as 99 e foi em busca da que se perdeu. Porquê? Porque as pessoas, quando estão perdidas, continuam importantes. Estás a ver porque é que eu comecei a nossa lição de hoje a perguntar-te se tu uma vez estiveste perdido? Porque se tu te perdeste, certamente os teus pais logo foram procurar encontrar-te o mais depressa possível. Porquê? Porque tu és uma pessoa preciosa. O Senhor Jesus estava a contar esta história para mostrar, e nós vamos ver, o que é que o Senhor Jesus nos queria ensinar. Então ele conta esta história para mostrar que quando aquele pastor encontrou aquela ovelha, diz o texto que ele a colocou sobre os seus ombros e a levou de volta a casa. Imagina a alegria daquele pastor quando encontrou aquela ovelha. Às vezes nem sempre a história é bonita e acaba bem. Às vezes as ovelhas aparecem mortas, enfim. Mas esta história acabou bem, porque o pastor encontrou a sua ovelha. E porquê é que ele a encontrou? Porque ele foi em busca dela. Ele foi tentar encontrá-la. Ele, se calhar, já cansado de um dia de trabalho, ele voltou outra vez aos campos. E certamente ele ficou muito feliz por poder encontrar aquela ovelha. Diz o texto que ele, quando chegou a casa, chamou os amigos, os vizinhos, toda a gente e disse: venham alegrar-se comigo porque eu encontrei a ovelha que estava perdida. E sabes uma coisa? O Senhor Jesus depois disse uma coisa importante no versículo 7. Sempre que ele fala é importante, mas esta coisa é importante para nós. Ele disse: quando se encontra aquilo que está perdido, haverá alegria no céu.
por um pecador que se arrepende. O Senhor Jesus estava a mostrar o quanto é importante nós podermos pensar naquelas pessoas que estão perdidas. Eu agora não estou a falar, nem o Senhor Jesus estava a falar, de estar perdido geograficamente, isto é, ter-te perdido no shopping ou ter-te perdido na praia. Não é isso. O Senhor Jesus está a dizer que uma das condições que nós temos é estar perdidos. Perdidos porquê? Perdidos em relação a Deus. Pois é, por isso é que o Senhor Jesus está a dizer que haverá alegria no céu, no lugar onde Deus habita, por um pecador que se arrepende. Um pecador é uma pessoa que está perdida sem orientação de Deus, está perdida por causa do seu pecado. Okay? Mas eu disse que havia 3 histórias, não foi? Vamos à segunda. Se tu continuares a ler este texto, o Senhor Jesus depois fala de outra coisa que está perdida. A primeira coisa era a ovelha. A segunda coisa que o Senhor Jesus fala que está perdida, sabe o que é? É uma moeda. Sim, uma moeda. Eu não sei, se tu já tiveste moedas, se perdes uma moeda, tu vais ficar triste. Talvez tu tens algum dinheirinho guardado para comprar uma coisa que tu pensas comprar. De repente, se perdesse essas moedas, tu irias ficar triste. Pois é, a história conta-nos acerca de uma moeda que está perdida. E começa a dizer acerca de uma mulher. Se tu verificares no versículo 8, qual a mulher que tendo 10 dracmas? Dracmas era uma espécie de uma moeda, não é? Que naquela altura até nem tinha grande valor, mas sabes, tinha um valor simbólico. Era um valor que para a pessoa era muito importante. Imagina, esta senhora talvez tivesse uma espécie de um colar que o seu marido lhe terá dado. E esse colar tinha talvez 10 dracmas, que são moedas, naquela altura, que se punham nesses colares. E parece que ela perdeu uma dessas dracmas. Claro, ela ficou triste. Talvez até mesmo aquele colar pode ter perdido o seu valor. Mas sabes uma coisa? Tu achas que esta mulher pensou assim, bem, eu ainda tenho 9, perdi uma, não faz mal. Não. Diz o texto que esta senhora procurou fazer o seguinte: ela foi buscar alguma coisa que iluminasse. Como tu sabes, as casas não eram como as nossas hoje, não tinham eletricidade, era com velas, o chão não era assim em piso, nem em madeira como hoje, era em terra, e por isso a senhora teve que procurar alguma coisa que pudesse trazer luz para ela ver onde é que estava essa dracma. E diz o texto que ela também varreu a casa, isto é, procurou tentar ver se conseguia arranjar forma de encontrar essa dracma. Será que ela encontrou? Pois é, o texto diz que sim, que ela encontrou. E ela ficou realmente muito feliz por ter encontrado esta dracma. A alegria dela depois que a encontrou. Sim, outra vez, quando nós temos uma coisa perdida e nós a encontramos, ficamos felizes. E o texto diz que ela, quando a achou, ela chamou todas as suas amigas, os seus vizinhos, e diz o texto que alegrou-se, ficou muito feliz e disse: venham que eu achei a minha dracma que estava perdida. Então, diz o texto outra vez que houve muita alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Talvez tu penses, pecadores, já sabes quem é, todos nós somos. Pecador é toda a pessoa que faz aquilo que é errado, contrário àquilo que Deus pede. E tu sabes muito bem o que pecado é, não é? Todos nós sabemos. Talvez até hoje mesmo sendo muito cedo de manhã, de domingo, se calhar tu já falhaste em alguma coisa. Mas o texto diz uma coisa: um pecador que se arrepende. O que é isso de arrependimento? Tu sabes, a tua mãe e o teu pai já te disseram muitas vezes: olha, tens que te arrepender desse mal que tu fizeste. Isto é, tu tens que... É como se tu estivesses a lamentar. É como se tu estivesses a dizer: olha, eu não queria fazer, eu não quero fazer mais. Arrependimento é nós desistirmos das coisas erradas que nós fazemos. Estás a perceber? Não é só dizer: ai, desculpa, ó Senhor Deus, perdoa. Não, é nós tentarmos nos esforçar para que nós não voltemos a fazer. Arrependimento, segundo a Bíblia, é como se nós voltássemos
não é? As costas para aquilo que é errado e seguíssemos no caminho do Senhor Deus. Então o texto está a dizer que quando Jesus contou a história da dracma perdida, da ovelha perdida, ele estava a dizer que havia alegria no céu quando um pecador se arrepende. Quando o Senhor Jesus está a falar desta moeda que estava perdida, esta dracma, está a falar que os anjos nos céus mostram alegria por um pecador que se arrepende. Mas há uma terceira história, é a história do filho perdido. Pois é, o Senhor Jesus contou esta história, sabes, para mostrar que também há possibilidades das pessoas se perderem. Não só as ovelhas, não só as moedas, como também pessoas. E sabes, quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós ouvimos falar de um filho perdido, isso é muito sério, porque estamos a falar de uma pessoa. Assim como nós perdemos os animais, as coisas valiosas que temos, também é possível que as pessoas se percam. E tu podes dizer assim, mas as pessoas perderem-se, mas elas acham-se. Pois é, mas aqui o Senhor Jesus está a ensinar, e foi por isso que Ele contou estas 3 histórias seguidas. Está a ensinar acerca de uma coisa muito importante. É que Deus quer achar-nos, pois nós estamos perdidos. Sabes porquê? Por causa do nosso pecado. É por isso que o texto está a dizer que nós precisamos nos arrepender, entendes? Precisamos de deixar de fazer aquelas coisas erradas para que Deus possa dizer, este menino foi achado. Isto é, para que possa haver alegria no céu quando tu e eu um dia pudermos ir para o céu. Recordas-te o que é que diz aqui o texto? Que diz que há alegria no céu e os anjos de Deus têm alegria também quando um pecador se arrepende. Isso quer dizer que quando nós nos arrependemos das coisas erradas que nós fazemos, e porque é que nos podemos arrepender? Porque o Senhor Jesus, como tu sabes, Ele já fez uma coisa muito importante por nós. Mas agora deixa lá rapidamente a história do filho. O que é que foi? Tu sabes esta história que ela é muito conhecida. Foi um dia um rapaz que decidiu que já estava cansado de viver na sua casa e então quis ir dar uma volta pelo mundo. E disse ao pai, reúne lá o dinheiro que eu tenho direito e eu quero sair da casa, ir para outro sítio, experimentar novas coisas, conhecer outras pessoas, conhecer outros povos e gozar a vida. Já ouviste esta expressão, gozar a vida? Às vezes nós pensamos que podemos gozar a vida à nossa maneira, mas mesmo quando nós estamos em casa com a nossa família, ou mesmo que nós um dia não estejamos em casa e saiamos de casa, sempre estamos perdidos, é o que o Senhor Jesus está a dizer. Porquê? Perdidos em relação a Deus. Pois é, nós precisamos de nos aproximar do Senhor, para um dia podermos ir para o céu. E é isso. O que é que aconteceu nesta história? Tu sabes. O rapaz andou por lá durante muito tempo, gastou o dinheiro todo, conseguiu muitos amigos enquanto tinha dinheiro, mas depois, olha, ele enganou-se mesmo. E sabes, começou a ter fome, começou a ter necessidade de encontrar um emprego, mas ninguém lhe dava emprego. Pois é, os amigos desapareceram todos quando o dinheiro se foi embora, acabou. Às vezes acontece isso. Às vezes há meninos amigos que estão ao teu lado quando tu tens alguma coisa para eles, mas depois quando não tens nada, eles, pima, na hora da dificuldade, eles não te ajudam. Às vezes acontece isso. Esses não são amigos reais. E o que aconteceu foi que este rapaz começou a sentir-se abandonado por toda a gente. E ele começou a pensar, eu fiz mal, eu não devia ter saído de casa. A única emprego que lhe conseguiram dar foi ele poder pastar porcos. Sabes o que é que isso quer dizer? Ele levava os porcos para o campo e ele tinha que estar lá ao pé dos porcos, não é? Ali a cuidar deles. Era um emprego que era bem pior do que cuidar de ovelhas, não é? Mas ele teve que arranjar esse emprego, porque senão ele não conseguia viver. Mas ele, quando estava lá no campo, pensou assim, não, eu vou ter que arrepender-me, eu vou ter que deixar de querer esta vida e voltar outra vez a ter aquela vida que eu tinha. Eu tenho que, na verdade, chegar ao pé do meu pai e dizer, pai, eu peço imenso perdão porque eu falhei, eu nunca devia ter saído da tua casa, eu perdi-me, eu quero voltar outra vez a ser parte da tua família e a estar aqui contigo. Perdoa-me porque eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma decisão errada, eu fiz uma escolha errada. Será que foi isso que aconteceu? Foi mesmo.
Aquele rapaz, a certa altura, sentiu que tinha falhado, que tinha pecado diante do pai e também diante de Deus, e então ele decidiu voltar à sua casa. A grande pergunta era, será que o seu pai ia recebê-lo depois de ele ter gasto aquele dinheiro todo, depois de ter andado por lá a gozar a vida como ele queria? A verdade é essa, é que o seu pai recebeu, sim. Diz o texto que quando o seu pai o viu, ele ficou muito feliz mesmo. Sabes porquê? Porque o seu filho estava perdido e foi achado. O que é que o Senhor Jesus quis ensinar com esta história? O Senhor Jesus quis ensinar que o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, é como este Pai. Ele está à espera de nós podermos ir a Ele, de nós sentirmos que nós falhamos e estamos perdidos. É como se estivéssemos perdidos sem ajuda. Pois é isso que a palavra de Deus nos diz. Que nós, não importa se somos pequenos ou grandes, se nós não estivermos com Deus e a procurar Deus, nós estamos neste mundo perdidos. Precisamos de um Salvador, alguém que nos salve. Foi por isso, sabes, que um dia o Senhor Jesus, no fundo, o que quer dizer é que Ele veio ao mundo exatamente para poder, com que nós fôssemos encontrados de maneira a um dia podermos estar no céu com o Senhor Deus. Esta história fala de arrependimento. Fala de nós ficarmos tristes quando nós fazemos alguma coisa errada, mas mais importante não é só ficar triste por fazer alguma coisa errada, é nós pedirmos ao Senhor Deus que Ele venha ao nosso encontro e nos salve do nosso pecado, para um dia podermos estar naquele lugar que o texto fala, o céu, o lugar onde há alegria quando nós aqui na terra nos arrependemos e dizemos: Senhor Deus, eu realmente não faço sempre as coisas certas, mas não é só isso, é porque eu não sou mesmo capaz de fazer as coisas certas, eu preciso de ajuda. Essa ajuda é o Senhor Jesus que nos pode dar essa ajuda. Foi Ele que na cruz pagou o preço pelos nossos pecados, porque o Pai Celestial estava triste e está triste pelos nossos pecados, mas Ele tem interesse em que nós vamos ao encontro dEle, porque Jesus já veio ao nosso encontro. Ele já veio à terra para dar a sua vida por nós. Pensa sobre isto. E agora, onde tu estás, aí nesse teu lugar onde tu estás, pensa: eu preciso do Senhor Jesus para me salvar. Eu preciso de ser encontrado como aquela ovelha, aquela moeda e aquele filho foram encontrados. Eu quero que o Senhor Deus me salve e o Senhor Jesus me perdoe os meus pecados.